Olá, na aula de hoje nós vamos tratar da formação da terra, o solo e as rochas, assim como também os processos envolvidos ao longo da história na formação dos continentes. Em 250 milhões de anos, a Terra mudou bastante. Nosso planeta ele passou por, e continua passando por muitas transformações ao longo da sua história. O mapa mundi que conhecemos hoje é totalmente diferente do mapa mundi de 250 milhões de anos atrás. Então, naquela época, os continentes eram todos unificados e formavam um único bloco de terra denominado Pangeia ou Pangeia. E também possuíam apenas um único oceano, chamado de Pantalassa. As camadas da Terra, em se tratando, durante todo esse processo, onde a gente tinha unificado anteriormente um único continente, todas essas, o que a gente conhece hoje como continente americano, continente europeu, asiático, Oceania, tudo isso era um agregado de terras, ou seja, não havia uma separação. E hoje nós temos já os continentes todos separados por oceanos. Isso é devido ao movimento das placas tectônicas. É como se fosse um quebra-cabeça, Se fosse fazer uma analogia, uma comparação, seria um quebra-cabeça e você vai tirando as peças, desmontando e separando elas. Então, as placas tectônicas, também chamadas de placas continentais, elas foram se separando ao longo dos anos, dos séculos, e acrescentando essa distância que a gente conhece hoje. Então, com relação ao solo, às camadas da Terra, o solo é a camada superficial da Terra, rico em matéria orgânica proveniente de organismos mortos e sais minerais, a processo de decomposição da matéria orgânica, tanto de árvores, animais, assim como também o intemperismo sobre as rochas. E no caso, ele é capaz de sustentar o crescimento das plantas e de outros organismos. Na parte mais profunda encontramos pedaços de rochas e é aí que localiza-se a rocha matriz ou rocha mãe. É a rocha matriz que, ao longo de muito tempo, por efeitos bióticos e abióticos, que deram origem ao solo. Então, a formação do solo, a gente tem rochas, solos jovens e, no caso, o solo maduro, onde a gente possui a camada rica em humus com matéria orgânica e minerais, já na parte mais inferior, mais abaixo, e, consequentemente, chegando até a rocha em camadas mais profundas. Então, a Terra ela se divide nas seguintes camadas: a crosta terrestre, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. As camadas da Terra, a crosta, A crosta ela é a parte mais sólida, formada principalmente por rochas, e sua espessura média nos continentes é de 40 quilômetros de profundidade. Em regiões de montanhas é de até 90 quilômetros a espessura. Nas regiões oceânicas, a espessura é de apenas 5 quilômetros. Então, sobre a Pangeia, tudo isso mudou bastante, com certeza. Essas espessuras, essas estruturas eram totalmente diferentes há 250 milhões de anos. Então, ocorreu essas mudanças ao longo do tempo e ainda hoje ocorrem. Por exemplo, o movimento das placas tectônicas é o que causa os terremotos. Então, com relação a outras estruturas também, a gente falou anteriormente da crosta, a gente vai falar sobre o manto. Ele situa-se abaixo da crosta terrestre e essa camada possui uma espessura de aproximadamente 2.900 quilômetros. Sua consistência é pastosa, pois é formada por rochas derretidas. A gente tem o magma, que é expelido nos vulcões, é algo semelhante a isso. Pois é formado por rochas derretidas, e isso se deve a altas temperaturas dessa camada, que variam entre 1.000 graus e 3.000 graus. A parte do manto é formada por rochas derretidas, é chamada de magma, que quando expelido pelos vulcões para a superfície da Terra, é dominada de lava, como eu falei anteriormente. A outra estrutura é o núcleo, que
que é a parte central do planeta, possuindo aproximadamente 3.400 km de espessura e divide-se em duas camadas. O núcleo externo, que é a parte de fora dessa camada, é líquida, formada principalmente por níquel e ferro derretidos. E o núcleo interno, que é a parte de dentro dessa camada, que contém principalmente níquel e ferro sólidos com temperaturas de aproximadamente 6.000 graus Celsius. Então, em se tratando dessas questões, dessa temperatura, é radiação, né, do planeta aí ao longo de milhões e milhões de anos, e que esses elementos químicos, eles têm uma determinada radiação, isso dentro do processo de formação do planeta. A gente pode tratar isso também como a formação do nosso sistema solar, onde quando ocorreu o Big Bang, ocorreu a formação dos planetas, das estrelas, e vamos falar aqui especificamente da Terra. Esses elementos químicos foram agregados aqui, possuem uma radiação, e que ao longo de uma meia-vida de um elemento químico, ele vai decaindo essa radiação, ou seja, esse calor, essa energia, e se transformando em outros elementos químicos. Então é isso que sustenta ainda a vida na Terra, até ela perder o cosmos, ou seja, energia em forma de calor. Então, com relação à Pangeia, além dessa mudança com relação aos oceanos e também aos continentes, isso também fez com que ocorresse uma separação das espécies. Além dessa deriva continental, houve também a deriva genética. Então, espécies também foram separadas ao longo de todo esse processo. Então, o mapa atual, né, desde a Pangeia, nosso planeta passou por muitas modificações devido ao movimento dessas placas tectônicas. E que temos as formações continentais atuais. Então, os efeitos causados pelo movimento dessas placas tectônicas são de grande relevância, pois na grande maioria das vezes causam grandes impactos no planeta. Como eu falei anteriormente, questões dos terremotos que acabam por mover essas placas de um local por outro, e elas entram em atrito entre elas e causam os terremotos. E aos poucos elas vão se movendo e levando, né, essas faixas de terra para outros locais, separando. Então, o mapa antigo, né, durante a Pangeia, é muito diferente do mapa que nós conhecemos hoje. Hoje a gente tem a América, que está dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. A gente tem a Europa, a gente tem a África, Oceania e a Ásia. Esses são os continentes. Os oceanos, a gente tem o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, temos o Oceano Índico. Então, com relação à teoria das placas tectônicas, essa teoria ela postula que a crosta terrestre, mais precisamente a litosfera, que engloba toda a costa, é a parte superior e a parte superior do manto, até cerca de 100 km de profundidade, está quebrada em um determinado número de placas rígidas, como se fosse um quebra-cabeça. Elas estão quebradas, mas estão todas coladas uma na outra, e se movimentando. E aí, isso durante a Pangeia, você tinha elas todas coladas e depois elas foram despregando movimento entre elas, né? Ou se afastando um pouco ou ocorrendo algum tipo de atrito. Então elas se deslocam em movimentos horizontais que podem ser representados como rotações com respeito ao eixo que passa pelo centro da Terra. Então, essas camadas que você tem, então elas giram em sentidos diferentes. E os terremotos são vibrações na superfície da Terra causadas pelo atrito dessas placas tectônicas. O acúmulo de força gerada através do atrito entre as placas tectônicas em determinado momento pode vencer a resistência e provocar o deslizamento entre elas, liberando a energia acumulada que desencadeia ondas de choque. Os terremotos também podem ser de origem vulcânicas, quando o vulcão ele entra em atividade e acaba expelindo o magma.
E os terremotos ainda podem causar maremotos e tsunamis, que causam vários desastres, né, em questões de estrutura de cidades e países. Então, mas qual a importância dos vulcões? Apesar da grande capacidade de destruição, os vulcões têm como importância no controle da temperatura da Terra, na formação de rochas, além dos solos e em seu entorno serem extremamente férteis. Então, um grande exemplo, não sei se vocês já andaram aqui no Rio Xingu, mas vocês podem observar várias placas assim de pedra, como se ela tivesse sido expelida e resfriada instantaneamente. Então, esses foram processos de origem vulcânica, né? Rochas em forma de lava que foram expelidas e que acabaram depois resfriando e se tornando e voltando ao estado sólido. E isso é muito perceptível aqui na bacia do Rio Xingu. Então, essa foi a nossa aula, falando sobre a formação da Terra, a deriva continental, né, e a deriva genética, que por afastar indivíduos da mesma espécie, acabou dando origem, né, afastados durante muito tempo, o processo de especiação, dando origem a muitas outras espécies, como a ema, por exemplo, que pode ser comparada a outras espécies que existem na África e são muito semelhantes. O tatu também. Então, a gente tem dentro do processo histórico, a gente consegue encontrar atualmente fatos, né, espécies semelhantes tanto na América do Sul quanto na África, assim como a gente encontra também, podemos encontrar indivíduos pré-históricos, fósseis, que são semelhantes a esses dois, tá bom? Então, essa foi a nossa aula e aguardo respostas de vocês com relação às atividades e também qualquer dúvida pode entrar em contato. Bom dia.